Publique ou pereça. Por que produzir textos acadêmicos? O sistema universitário brasileiro, a política do financiamento de bolsas de iniciação científica, de bolsas de pós-graduação e de projeto de pesquisa baseia no conhecimento ditado, publique ou pereça. Publish ou perish. Das universidades americanas, essa pressão para escrever e publicar tem levado escrever e publicar tem levado alunos, professores e pesquisadores universitários a um esforço concentrado de elaboração de textos de qualidade de forma de textos periódicos acadêmicos e livros para editoras como meio de assegurar espaços profissionais. Desse modo, a cultura acadêmica, a produtividade intelectual, à medida que pela qual a produtividade de publicação e por muito tempo em diferentes áreas questionam o valor da política e da publicação da pauta pela quantidade de detrimentos que na análise atenta da qualidade de publicações. Mas para mudar o sistema é preciso conhecê-lo, praticar dele este livro. Portanto, tem por objeto trazer informações sobre a prática acadêmica, publicações focadas nos gêneros discursivos mais comumente adotados nos textos universitários. Neste primeiro capítulo, gostaríamos de explorar questões que nos parecem centrais para a relação de gêneros acadêmicos, a preparação para a produção textual, a seleção de literatura, referências e qualidades de literatura dessas referências, processo de produção textual, função de diferentes gêneros acadêmicos, estilo de adotar definição, público-alvo, ciclo de escrever, revisar e editar, redação científica, redação acadêmica é importante para atentar a alguns fatores que, por algum lado, possam ajudar a delinear o formato de conteúdo que nosso texto faz de preparação de escrita e outros que podem ajudar durante o processo de escrita. Mais tarde, na fase de revisão da edição de texto, os fatores que discutimos a seguir foram sistematizados com base em trabalhos de Soares e Fake, 1994-2004, sobre a redação acadêmica para alguns alunos de pós-graduação. Tópico. Para definir o tópico de um texto sobre o que vamos escrever, a leitura é fundamental, a atividade da leitura alimenta a escrita, portanto, devemos associá-la bibliográfica, levantando a forma de conteúdo sobre um possível tópico dentro da área do estudo. Não há uma ordem específica na definição do tópico da leitura do material disponível na área. Às vezes detectamos o problema estudado a partir das nossas práticas de laboratório, em aulas de observações da mídia, etc. Em seguida, visitamos bibliotecas e navegamos na internet em busca de publicações, artigos, resuminhos de livros, dissertações e teses em relação às pesquisas e experimentos, ou reflexos teóricos sobre o mesmo tópico. Em algumas ocasiões, não temos ideia sobre o que escrever. O que faremos em algumas dessas publicações? Detectamos uma área que carece de estudos mais aprofundados, pois os problemas relativos ainda não foram totalmente explorados ou selecionados. A seleção literária é referente a talvez o passo mais importante da redação. Nosso texto, pois, definirá a perspectiva teórica adotada para estudarmos o tópico, a quantidade dessa referência à medida que os critérios como quantidade de fonte, onde extraímos o texto escolhido, os casos dos artigos acadêmicos, os fatores que definem a qualidade são os fatores de impacto no Brasil, quadros de escapes, indexação, periódicos como alto fator de impacto quais aquários A e B, indexados geralmente avaliados da positividade para aqueles sem fluxo atualizado de publicações, a importância dos autores na área, pesquisadores conhecidos como muitas publicações individuais em coautoria, que tem mais chance de ter um trabalho consistente visando um diálogo que mantém com seus pares. Os autores raramente publicam e apenas definitivamente. A ciência desses trabalhos geralmente busca textos publicados nos últimos 5 anos, utiliza-se de artigos extraídos dos períodos realizados. Anexado demonstra o esforço grande parte de autorizar, como sabe, a área tendência acadêmica a trabalhar de textos recém
como forma de garantir autorização a ser disciplinas específicas, fisiologia ou história, que apresentam a visão diacrônica do conhecimento. É importante ler e cuidar do artigo e livros que escolhemos como frequência teórica do nosso trabalho. A quantidade dessa leitura está em anotações em trechos que poderão ser usados com base no nosso próprio artigo, abstrato ou resenha. Audiência. Em redação da academia da banda, tenhamos a imaginação que precisa do nosso público-alvo, o qual provavelmente conhecemos como assunto que lerá o texto na busca de informação nova. Devemos encontrar o tom apropriado para projetar as perspectivas sobre o leitor e bem como objetivos conhecidos do prévio leitor, que trará da tarefa de leitura. Devemos definir como os relacionamentos de nossa audiência para poder explicar nossos objetivos, especializar escrevendo iniciantes, objetivos pedagógicos ou de membros de disciplina, especialista ou não, escrevendo o especialista objetivo de demonstrar familiaridade do conhecimento da área. A estratégia da apresentação em várias estratégias demonstrar o seu ponto de vista da confiabilidade ao relato ou pesquisa, tais como articular texto da literatura publicada na área, esclarecer em relações com pesquisas anteriores, inserir pesquisas no contexto mais amplo por meio de citação de várias pesquisas relacionadas entre elas ou com o seu trabalho, apontar falhas da própria pesquisa conforme os exemplos a seguir, articular seu texto com a literatura publicada na área. Resumo da informação da pesquisa. Tais fatos podem estar refletindo a influência da adoção de algumas medidas da atenção da saúde, como o programa de controle de infecções respiratórias agudas, terapia de reidratação oral, incentivado a amamentação, entre outros, conforme as assinados nos estudos anteriores. E Pai encosta. O textos cujos os excetos são usados como exemplo do livro. Bem, conectar informações obtidas da pesquisa reportada do artigo. Indica assim exemplo como informação dada obtida em pesquisa anterior, indicada pelo preto. Bromélia anti-acanta ocorreu basicamente na zona de FFP-MP, assim como o estudo Araújo. A presença de indivíduo dessa espécie da zona FPP sugere maior tolerância da alta sanidade. Conectar o assunto tratado do texto com a área de pesquisa. Para tanto, podemos contextualizar o estudo, dando informações acerca do assunto, determinando lacunas de conhecimento existente na área. As Hastings recordem acerca de 80% da costa brasileira, onde estender desde as estreitas externas das faixas de areia, como o litoral do estado do Rio de Janeiro, Martins, o bioma restringido possui vegetação, características devido à comunicação de fatores físicos, químicos dessas regiões, tais elevada temperatura, salinidade, grande deposição de sal, surgem da falta de exposição e luminosidade e mediações de fonte de água, com lagoas e braços das mesmas, vegetação todas mais densas, formada de florestas, as comunidades vegetais restingas, costas brasileiras, são conhecidas como suas composições florísticas e as formações vegetais delas encontradas. Valdadeller, 1978, Araújo, 1984, Silva Samuel Henriques, Atos Araújo Oliveira, 1988, Pereira Araújo, 1995, havendo contudo poucos trabalhos sobre ecologia dos aspectos vegetal. Vale salientar que esse foi tratado de uma análise
agregados em esse estudo está sujeito a limitações, de certa forma apontadas anteriormente, tais como heterogeneidade intra-agregados, mobilidade intra-grupos, dependendo da escala utilizada, entre outras, e de acordo com a epistemologia, constituem em sérios impedimentos. Interferência casual, todavia, não é demais esclarecer e não tem sido propósito apresenta do trabalho, mas sim oferecer subsídio para planejamento e avaliação de oferta, serviço para monitoramento de condições de saúde infantil. Assim, pense em restrições apresentadas no estudo de mortalidade infantil, considerando-se a distribuição do espaço geográfico estendido como produto de transformação exercidas pelo homem. Santos, 1979. Não para permitir a identificação das áreas da cidade, onde residem grupos submetidos à maior parte de risco, como também contribuir para a evidência de manutenção de desigualdades sociais. Essa estratégia serve para redigir a atenção do leitor, determinar o aspecto das pesquisas relatadas no texto, ajudando a organizar a informação, recuperar pontos de vista do autor, organização. Uma estrutura textual clara facilita a leitura da informação, uma vez que não pode participar de padrões organizados textual, componentes encontrados aos textos do mesmo gênero. Esse exemplo disso é o uso de subtítulos para orientar o leitor, tudo que ele possa antecipar do tipo de informação presente no texto, observando abaixo algumas passagens tiradas do artigo da área de medicina, subsídios que indicam o tipo de informação que ele seguirá. Introdução, estratégia de relação de mortalidade infantil, apresenta fatores sociais e econômicos, é conhecida há muito tempo e tem sido evidenciada em diversos estudos latino-americanos, eu acho. Introdução para a conceitualização do estudo. Metodologia: o estudo do tipo de ecologia com base de populacional teve como menor unidade da análise nas 75 zonas de informações. Salvador corresponde às áreas de cidades definidas da campanha desenvolvida nas regiões metropolitanas, com base de critérios de socioeconômicos, da infraestrutura administrativa, de planejamento e contabilizados no fundamento do Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE, e foram utilizados dados do Sistema de Informação de Mortalidade SIM contidos no CD-ROM produzido no Ministério da Saúde. Observar essa tabela que Salvador do ano que ocorreram 1.111 óbitos de menores por ano, coisas do SMC de 29 mil menores da MBI, 10,2% da proporção de óbitos operando em particularmente a mesma pós-natal, com 400,1 respectivamente. Discussão: resultados desse estudo confirmam o declínio que vem sendo observado na mortalidade infantil. Estilo: o estilo que você assume no seu texto pode ser relacionado como aborda um tópico da audiência que você vai em mente quando começa a escrever em relação a um formalismo em geral, o tom alcançado do intermédio de certas estratégias, tais como escolher alternativas precisas e formais. Quando selecionamos o vocabulário a ser usado, o autor diz afirmar que o conceito do gênero produtivo de análise do discursivo da ciência, os resultados dos carros em números de 50% dos projetos tem bons encorajadores que tangem o desenvolvimento regional. Desenvolvimento da informação. A evolução é clara, lógica, de uma ideia, de uma ideia a outra, conectada progressivamente, possibilita o leitor acompanhar seu desenvolvimento do texto.
O uso das palavras depende da função de conectores, por exemplo, portanto, assim, entretanto, porter. O uso de pontuação adequada pode ser grande e varia, estabelecendo uma progressão gradativa da informação. Note que no exemplo abaixo da expressão enquanto estabelece trans constran, cons, contrastante em o número de estudantes de doutorado e o número de bolsistas disponíveis. O número de estudantes buscam programas de doutorado e tem crescido nos últimos anos, enquanto os números de bolsas disponíveis manteve constantes. Esta situação resulta na política do governo federal. Referências anafóricas com o uso de uma palavra de sentido geral e assume o trecho anterior. Veja também que os exemplos da expressão essa situação assume todo o trecho e precede a ela o emprego de elementos anafóricos e coesões tais como pronomes demonstrativos essa, esse e essa, acompanhados de substantivos anafóricos, situação, mantém o seu sentido constante da informação e orienta o leitor à interpretação do texto. Se você substituir a palavra situação por tragédia, por exemplo, acima, obtém outra perspectiva em relação à bolsa. O número de estudantes que buscam programas de doutorado tem crescido gradualmente nos últimos anos, enquanto o número de bolsistas disponíveis manteve-se constante. Resulta na atual política do governo federal. A expressão tragédia refere-se ao trecho precedente ao texto que, resumindo, foi afirmado anteriormente. Note que o efeito foi usado para a substituição do substantivo anafórico situação por como uma tragédia. A apresentação do texto final. A palavra-chave da qualidade de qualquer texto é a revisão. Cada versão do texto, de modo geral, em especial a versão final. É fundamental que você aprenda a ler o seu próprio texto com distanciamento de espírito crítico. Uma boa estratégia para isso é deixar o texto descansar por algumas horas, até mesmo um dia, para depois você possa retorná-lo sem estar com a leitura viciada. Ao revisar, tente ler o texto com voz alta, como se fosse para outra pessoa. Isso pode ajudar você a entender as organizações das informações, identificar aqueles pontos que ainda não estão claros. Leia o texto cuidadosamente e assine os erros gráficos, ortográficos, estrutura, etc. escrito. Sobretudo, esteja atento no modo de como se você posiciona o seu texto como membro da disciplina acadêmica enquanto a comunidade. Para tanto, leve em conta uma cultura disciplinar de sua área e práticas de redação adotadas dos seus pares. Atente, por exemplo, para como se um discurso de resultados. Elementos que verbais das tabelas de gráfico utilizados importante oferecer variação essencialmente quantitativa resultando dos óbitos, ou ainda na necessidade da definição detalhadamente do conceito da base na área que se trabalha com os conceitos bem estabelecidos, mas os procedimentos inovadores que devem ser aplicados em promenores. Não hesite em reestruturar as ideias, reorganizar seu texto, mesmo que sua redação, ao seu ver, quase uma obra de arte. Peça aos colegas e professores para lerem o seu texto antes de dá-lo terminado. Críticas poderão contribuir para a melhoria do manuscrito. Seu futuro leitor ficará eternamente grato por esforço da fase da revisão. Gêneros acadêmicos. Redigir um texto da universidade é produzir textos acadêmicos. Objetivo muito mais específico. Um texto acadêmico, abstrato, monografia, dissertação, uma resenha, um livro de funções de diferença. Cada um desses gêneros deve ser reconhecido de maneira particular, como é construído pelo menos na redação.
Temos objetivos que queremos realizar: publicar o texto, validar o novo livro, relatar os experimentos e comprovar a eficiência de uma nova droga. Público-alvo para quem escrevemos: para os alunos de graduação, alunos de doutorado, pesquisadores, experimentos e públicos leigos. A natureza da organização da informação, incluindo os textos adotados, as exceções para cada etapa de pesquisa e revisão literária, metodológica e resultados que, como um artigo acadêmico experimental. Assim, podemos nomear os gêneros centrais no meio acadêmico: artigo abstrato e resenha. O artigo é publicado no periódico da academia em diferentes áreas, como a Revista da Saúde Pública, Revista Brasileira de Biologia Brasília. Aí vai. Os artigos contidos nestes periódicos correspondem ao gênero mais usado anualmente na academia como meio de produção, divulgação de conhecimento gerado nas atividades de pesquisa. Em geral, o artigo tende-se por 10 a 20 páginas, incluindo das 2 páginas referente a outro artigo e este livro relevante para discussões do tópico de questão. Comumente publica seus artigos objetivos de divulgar, discutir, apresentar dados referentes a um projeto de pesquisa experimental sobre um problema específico, artigo experimental, ou apresentar uma revisão de livros e artigos publicados anteriormente sobre o tópico, artigo de revisão de sua área de conhecimento específica. Em qualquer caso, o autor demonstra habilidade em selecionar referências biográficas relevantes ao mesmo foco, refletir sobre os estudos anteriores da área, delimitar problemas que ainda não totalmente estudados nas áreas, elaborar uma abordagem para o exame desse problema, delimitar a análise de um conjunto de dados e fontes de referência representativos do universo sobre o qual se quer alcançar generalizações, apresentar e discutir os resultados da análise desses dados, dessas referências, finalmente incluir por meio de generalizações sobre os resultados obtidos no estudo, concentrando aos estudos prévios dentro do conhecimento em questão, formulando conceitos conhecidos ou apontando futuros desdobramentos teóricos da área. Abstrato é um resumo do artigo que serve para dar ao leitor uma ideia do que ele vai encontrar ao ler o texto integral. Normalmente procede do artigo, localizando-se na metade superior da página, periódico acadêmico. Aí vai, resenha. Termina por aqui.